Deus abençoe a cada um. Estamos alegres de estarmos mais uma vez juntamente com vocês aqui, ainda nessa dimensão, né? E também feliz de estar junto com os pastores que estão aqui presentes, né? Teve outros pastores que não puderam vir, né? E que Deus abençoe eles. Não é que eles não vieram, não são nossos companheiros, são nossos companheiros. Nós não somos obrigados de estar aqui, né? Porque nós somos autônomos, né? Nós viemos aqui para atender aqui o pedido da igreja e estar juntos aqui na votação amanhã, para poder também ajudar a coordenar, né? Porque não tem nenhum pastor aqui no momento, né? Somente nós que estamos aqui. Nós tivemos ausência de outros pastores, como eu disse, nenhum deles são obrigados para estar aqui, né? Ninguém vai julgar o pastor fulano, o pastor fulano não está lá, o pastor Beltrano não está. Não, ele tem o direito de escolher se ele quer vir ou não vir. Eu também poderia dizer, eu não vou poder ir, né? Eu gostaria de ler com vocês Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas ainda, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. O profeta disse que caráter não é um dom, caráter é uma vitória. Caráter é uma vitória. Aproveitar uns minutinhos para tocar alguns pontos na mensagem identificação, pregada em 63. Caráter é uma vitória. E nós não estamos derrotados. O ministério, ele continua. Esse é o mesmo ministério de Jesus. O ministério de Jesus era o mesmo ministério de João Batista. O ministério de Jesus é o mesmo ministério dos apóstolos. O ministério do pastor Osmar foi o mesmo ministério do irmão Brana. Aí você vai dizer, mas não teve aquele dom, aquelas curas? Não. Ele foi numa dimensão diferente daquela que o irmão Brana estava vivendo, né? Daquele dia que ele estava vivendo. E o ministério hoje é o mesmo ministério do pastor Osmar. Ninguém toma o seu lugar, mas o ministério é o mesmo, a mensagem é a mesma, tá? Nós estamos aqui defendendo essa mensagem até o rapto. Essa mensagem aqui é para preparar, é para aperfeiçoar-nos para o arrebatamento, a fé. Porque às vezes nós discutimos coisas materiais. Vou dizer uma coisa aqui, que às vezes pensamos que são coisas espirituais e são coisas naturais. A tradução diz coisas carnais, mas são coisas naturais. Você tem que saber que a eleição é uma coisa natural. Jesus diz, falando de coisas terrestres, não me credes como crereis se vos falar das celestiais. Então, a eleição para um pastor aqui é natural, não é celeste. E não vamos entrar nos pormenores, mas somente algumas coisinhas para a gente poder ver. E nós temos que fazer todas essas coisas. Jesus falando para Nicodemos, se não credes nessas coisas naturais que eu estou te falando, como crereis nas espirituais?
Então, nós temos as eleições para diácono, são tudo coisas naturais. O diácono fica no posto de dever dele 1 ano, né? E depois nova eleição, o secretário, o tesoureiro, né? É 1 ano, está escrito isso na mensagem, né? E depois nova eleição. Então são coisas naturais. Agora, voltando ao caráter, quando se trata do ministério, o ministério ele tem que ter caráter, tem que ser um ministério vitorioso. Eu estava ouvindo um áudio do pastor Osmar, ele disse: não quero que vocês venham se dividir, né? Então, se nós temos o caráter, que essa mensagem formou em nós um caráter, essa mensagem nos deu graça para vencermos, né? Essa mensagem nos levou a Romanos capítulo 8, somos mais do que vencedores, sendo que tem muitas coisas para mudar em nós ainda, há muitas coisas para mudar. Às vezes nós vamos pensar que a eleição para um pastor aqui vai mudar. Não, de repente pode piorar. De repente pode piorar, não vai, de repente não muda. A eleição em Jerusalém não mudou. O irmão Brana disse que escolheram Matias, ele nunca fez nada. Foi a escolha da igreja. Temos que ser realistas, mas nós cremos que isso aqui, cada dia mais, vai mudar. Agora, o pastor chamava o povo para vir à igreja, e o povo não vinha. Agora vocês vão ter que vir à igreja. O pastor já foi. Vamos ter que ser mais fiéis a Deus. Nós somos ansiosos por uma eleição, achando que vai mudar. Não, o que muda é a terceira etapa. A terceira etapa que muda a nossa vida, transforma a nossa vida. O que precisamos hoje é o batismo do Espírito Santo. Ele forma um caráter dentro de nós. Ele é que forma esse caráter. Oh, igreja! Como disse o profeta, se há um momento, é agora. De nós começar a comer o livrinho. Porque se nós ficarmos divididos entre nós mesmos, nós nunca comemos o livrinho. Porque comer o livrinho é ter o batismo do Espírito Santo, selo na alma. É 7 trovões na nossa alma. Gente, eu não vou mudar como eu prego, como eu creio nessa mensagem. Então eu quero que vocês vejam que essa mensagem veio para nos mudar. Amanhã vocês terão uma eleição. Vota num pastor. O que vão fazer? Fica ao lado dele. Porque vocês que votam para um pastor, para colocar, vocês também votam para tirar. Então a eleição é natural. Então o voto tem que ser seguro, sem política. O voto tem que ser seguro, com oração, com revelação. E as facções, porque você sabe que o espírito faccioso, ele é terreno, animal e diabólico. São Tiago fala isso aí. O espírito faccioso que não pode existir no nosso meio, ele é animal, terreno e diabólico. Por isso, amanhã, antes de você dar o voto para eleger um pastor,
Que caráter é uma vitória. Eu não vou dizer que você tem que orar. Não. Não ore. Acerte com seu irmão, com sua irmã. Aquele que você ofendeu, procura, liga, manda um zap. Aí você vem e volta. Porque nós queremos sair daqui sabendo que entrou um pastor aqui, ungido, confirmado pelo presbitério. Porque depois que ele assumir aqui, ele é o pastor. Ele é o homem ungido. Saul, antes andava atrás de mula, depois era das ovelhas. Davi temia até de tocar na hora do vestido dele. E mesmo que Deus já tinha o rejeitado. Aí você não vai ficar por aí falando dele. Ah, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo. Não, aí você está tocando no ungido. Porque as nossas mãos vai confirmar ele. E das mãos de companheirismo, vocês vão dar um voto para ele ser o pastor de vocês. Nós vamos ungí-los. E não se toca no ungido do Senhor. Pode ser o irmão Adriano, pode não ser. Só Deus sabe. Agora, se vocês disserem o correto, vocês vão votar no correto. Vão votar no correto. É que Deus disse para Samuel: eu já escolhi um. Eu já escolhi um. Então, meus irmãos, sem política nenhuma. Porque se houver política, não vai dar certo. Amanhã ou depois vocês estão fazendo um baixo assinado para o pastor Sinival, para mim, para o pastor Ivaí, para o pastor Sebastião, para o pastor Mendes, para o pastor Orlando, para o pastor Josué. Queremos mudar o pastor. Agora, se vocês fizerem pelo Espírito Santo, eu vou dizer, nós reunimos aqui hoje. Houve pedido de perdão, abraço. Maravilhoso! Entre os homens ali em cima, eu creio que não tinha atingimento. O irmão queria que eu falasse um pouquinho, mas isso foi uma inspiração. Que eu nem estou tocando na mensagem. Então, entre vocês, dizimistas, ofertantes, porque quem vota é quem dizima. Quem escolhe pastor, secretário, é quem dizima. É quem apoia a causa. Você vai vir levantar a mão, eu quero. Não. Isso aqui não é campanha política que vota que tipo de gente, só basta ter o título de eleitor. Isso aqui é uma eleição da soberania da igreja local, como o irmão Brano estabeleceu, e nós ouvimos o pastor Osmar lendo todas essas mensagens para nós, de Hebreus 6, 5 e 6, parágrafo 26, Hebreus 7, chave para a porta, uma libertação total, e assim sucessivamente. A soberania. Aí quando nós vamos dar um palpite, nós temos que saber que só temos um voto. Eu só tenho um voto, pastor Silvão, na igreja dele só tem um voto, o senhor só tem um voto na sua igreja, pastor Ivaí. É a soberania. Agora, depois que você vota e o pastor assume, ele é o cabeça da igreja. Não foi assim que Samuel falou com a igreja? Seus filhos, suas filhas vão ser padeiras, seus filhos vão para o exército, queira ou não queira, ele vai ser o rei.
ele é o cabeça. Os dízimos vêm para o pastor. Não é essa doutrinazinha que tem por aí, uma meia dúzia de gato pingado, pregando contra o dízimo. É porque eles não têm igreja, eles não têm responsabilidade. Se eles tivessem responsabilidade de igreja, cuidasse das pessoas necessitadas, como a gente faz, eles não estariam aí falando o que não deve, sem pensar, não tem experiência nenhuma. Fica ali fazendo uma live e nem mostra o povo que está ali, porque não tem. Às vezes a mulher está estourando pipoca lá atrás. Às vezes a mulher nem está assistindo aquela live dele. Está ele ali. Né? Tem um que não tem nem nada, nem mulher tem. Estou falando, a gente já congregou comigo. Aí o pastor, você não vai querer saber o que o pastor vai fazer do dízimo, não. O dízimo é dele. O dízimo é do pastor. Se ele quiser dar para a igreja, ele dá. O pastor cuida das coisas espirituais da igreja. Agora os diáconos, vai ver o que as viúvas necessitam. Vai ver o que precisa a igreja. Vai chamar o pastor. Vai reunir com o pastor. Dizer, olha, coisa está assim, assim, assim. E o que ele for fazer nessa igreja, eu não tenho nada a ver. Nem o senhor, né? Nem ele. Não, isso é vocês. O que ele for fazer aqui, aí todo mundo, todos nós, os diáconos, têm direito de entregar seus cargos, ou continuar com seus cargos. Os administradores têm direito de entregar os seus cargos, ou continuar. Você não é obrigado a ficar. Eu podia ler cada parágrafo, mas eu estou citando. Vocês conhecem a mensagem? Vocês estão me acompanhando. Você sabe que é a mensagem do irmão Brana. Se ele quiser rodar só o pastor Osmar aqui e vocês aceitar, a igreja é soberana. Se ele disser não, mas vocês querem. Quando a igreja quer, termina o poder do pastor. Se eu chegar em Porto Alegre, a minha igreja disser assim, estão me ouvindo lá? Ó, pastor, nós queremos ouvir só o irmão Brana. E aí? O pastor Sinivaldo ia aqui. Eles votaram que quer ouvir só o irmão Brana. Não posso fazer nada. Isso não é mensagem? Irmão Brana ainda falou assim. Ele usou a doutrina mais terrível, mais falsa que tem na face da terra, que é a testemunha de Jeová. Ele disse, o irmão Neville, pregar a doutrina da testemunha de Jeová, e vocês querem ouvir? Isso é com vocês e ele, a igreja é soberana. Não é que nós vamos tirar o play do pastor Osmar da igreja, nem do ministério, não. Nós vamos continuar apertando o play, com discernimento. Nós precisamos do play. Nós precisamos de ouvir o pastor Osmar. Tem assunto que o pastor, nenhum de nós resolvemos. Nem eu, nem o pastor Mendes, nem o pastor Sinivaldo. Não, nós temos que botar ele para ele falar. Mas foi a mensagem aqui de quinta-feira, que coisa tremenda. Mas que ele estava vivo aqui, presente aqui conosco. Parece que ele estava presente, eu estava ouvindo. Era uma mensagem da gente correr para dentro da igreja, pular, saltar. Nós não estamos aqui para tirar. A Brana não teve o privilégio de João. Irmão Brana é só a voz. Nós é imagem e voz. Nós é imagem e voz. Quando aquela pessoa estava profetizando na mensagem Almas em Prisão, se tivesse imagem, nós ia ver quem estava profetizando. Mas aqui, até o dia
7 de janeiro, nós tínhamos aqui a imagem e a voz, mas ficou gravado. Ficou gravado. Não vamos deixar de ouvi-lo. Quem está colocando nas suas igrejas, não vamos criticar. Não, tem o 24 horas, tem o pastor Mendes colocando lá para o seu povo, para o Brasil todo, para não apagar o pavio que fumega. O pavio não pode ser apagado, meus irmãos. Deus abençoe o pastor Mendes no trabalho que ele está fazendo, rodando o pastor Osmar lá no Pará. Vai firme. Como é que fica os irmãos da África? Continuam ouvindo. Os irmãos de Portugal, na Finlândia, continuam ouvindo. Nós, os pastores, somos tão pouquinho, não conseguimos estar em todos os lugares. O pastor Ivaí roda lá, o pastor Osmar. Vocês pensaram que nós viemos aqui para tirar? Não. Ouvindo o pastor Osmar entende melhor do que ouvir o irmão Brana. Mas você precisa ouvir o irmão Brana para entender o pastor Osmar. Se você nunca ouviu o irmão Brana, não entende o pastor Osmar. Eu lembro do saudoso irmão Gabriel. Faz 100 anos. Só ouvi o irmão Brana, porque eu sempre levei fita do irmão Brana para os meus membros. Aí quando eu vim, aí eu fui levando devagarinho, né? Cheguei lá com o MP3 para ele. Só dá uma escutadinha aí. Ele escutava o dia todo, ficava em casa. Aí quando eu voltei, para trazer a ceia, eu disse aí, ele disse, sabe que eu não entendi o irmão Brana? Agora eu passei a entender. Escutei esse homem, estou entendendo tudo que o irmão Brana falava. Amém? Então, meus irmãos, é muito sério uma eleição. Por isso a Bíblia diz que a gente não deve colocar precipitadamente as mãos sobre uma pessoa. Vocês estarão elegendo uma pessoa para nós colocar as mãos sobre ela. Então vocês têm que orar, pensar bem. Se tem alguma coisa, rincha com algum irmão que você sabe que não está de acordo, vai acertar. Porque essa pessoa vai congregar junto com você. Se ele estiver aqui amanhã e ele votar contra, é o direito dele, é o direito dela. Isso é um direito nosso. Deus nos fez com livre arbítrio. Aí é errado. Isso é um espírito faccioso, terreno, animal e diabólico. Faz a coisa certa. Terás o pastor certo, pastor dado por Deus, escolhido pela igreja, porque essa é a soberania que o irmão Brana ensinou. Isso aqui não é a soberania da igreja batista, metodista, pentecostal, não. Isso é a soberania que o irmão Brana ensinou. Nosso povo tem que saber que eles têm um voto, é uma igreja soberana, né? Nós não temos que dar satisfação para nenhum bispo a ser bispo. O pastor Osmar, se estivesse aqui, ele só tinha um voto. O irmão Brana só tinha um voto. Irmão Brana votou. Eu achei da mensagem uma libertação total 56. Ele votou quando queriam reformar o tabernáculo contra. Ele disse, eu tive que sacrificar os meus pensamentos, meus sentimentos, desci e fui ajudar. Porque toda a igreja votou a favor, só eu estava contra. O profeta disse, não precisamos. De repente você diz, não precisamos, vamos ficar assim. Não, mas a igreja quer. Aí você faz como o irmão Brana, sacrifica seus pensamentos, as suas ideias, e Deus vai te abençoar. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Nós estamos muito felizes de estar aqui juntamente com vocês. Vocês aí através da internet, que Deus os abençoe ricamente. Em nome do Senhor Jesus.